logaritmo complexo, né? Ramos do logaritmo complexo. E eu tinha definido, vou lembrar aqui, o ramo principal do logaritmo. Né? Que é definido no conjunto o zero, que é C menos e esse logaritmo é definido por então esse aqui é o logaritmo real, né? Tá certo? Esse logaritmo real. E esse θ aqui é o argumento do z. Quer dizer, tá? Então, aqui o menos π, aqui o π, né? Certo? Ok? Eu tinha provado aqui que o então, admitir uma série de potências no disco unitário, né? Tá certo? Essa série de potências que é convergente no disco unitário, certo? Então, isso nós tínhamos visto na aula passada. Hoje nós vamos começar vendo raízes e potências generalizadas. Então, o objetivo vai ser, dado o objetivo, vai ser o seguinte. Dado um lambda pertencente a C, eu vou supor esse domínio aqui, só para... A gente vai definir o que chama o ramo principal da potência lambda, que vai ser definido tá certo? De tal maneira que se lambda pertence a Z menos zero, então Z elevado a lambda, Z vezes Z vezes Z lambda vezes, se lambda é maior que zero, e se lambda menor que zero. 2. No caso em que lambda é 1 sobre n, onde n é natural, então eu vou querer que z elevado a lambda, quer dizer, z elevado a 1 sobre n elevado a n, seja z. Tá certo? Para todo z. Evidentemente 1, 0. Mas aqui no caso, bom, se lambda é real e x maior que zero, quer dizer, o x está
no eixo real positivo, tá certo? Então, x elevado a lambda coincide com a potência lambda real, tá certo? Ok? Então, então esse aqui é o objetivo. O princípio seria esse. Então, na verdade, o que eu vou fazer o seguinte, eu vou definir o z elevado a lambda como sendo a exponencial de lambda log de z, tá certo? Então, vou definir dessa maneira aqui, tá? Vou lembrar que a exponencial satisfaz o seguinte, exponencial composta com logaritmo igual a identidade, né? Certo? Por isso vale para qualquer ramo do logaritmo, tá certo? A exponencial composta à esquerda com qualquer ramo do logaritmo da identidade, tá certo? Então, isso aqui, com essa definição aqui, essas propriedades ficam mais ou menos imediatas, tá certo? Ok? Quer dizer, z elevado a n, esp n log z, não? Agora, isso aqui é esp. Quer dizer, quando você faz esp n w, isso aqui dá esp w elevado a n, né? Certo? Então, tá? Então, esse z elevado a n aqui coincide com o z elevado a n usual, tá certo? No caso, lambda natural, certo? E o caso, no caso, esse aqui é n maior que zero, mas se for n menor que zero, é análogo, tá certo? E assim por diante, vocês podem ver que, no caso 1 sobre n também, né? Certo? Aí é. Ok? E esse aqui, o último aqui, eu deixo para vocês verificarem. Então, mas geralmente, eu vou dar uma definição aqui. Vou dizer que então, aqui eu vou tomar um U contido sem estrela. Dizemos que F e U em C, onde o é um aberto de C estrela, né? É um ramo da raiz enésima. Aqui no caso, N natural, né? Dizer em U, se F de Z elevado a N igual a Z para todo Z pertencente a U. Certo? Então, um teorema aqui diz o seguinte: se G, se existe um ramo do logaritmo G de U e C, é um ramo do log em U, então
Então, a exponencial de G sobre N é um ramo da raiz enésima. E vale, além disso, eu vou supor que se o U é conexo, e G1, G2, F1, F2, são dois ramos da raiz enésima, dizer, em U, então, eles diferem por uma constante da forma que é uma raiz enésima da unidade. Tá certo? Ok? Eles diferem por uma raiz enésima da unidade. Ok? Além disso, a derivada do F é holomorfa, né? F é holomorfa. Em U. E F' de Z é igual a F de Z sobre NZ. Tá certo? Para todo Z pertencente a U. Né? Se você tem o ramo, qualquer ramo do logaritmo, tá certo? Vale isso aqui. Né? Esse aqui também vale a mesma coisa, né? Certo? Vou botar aqui. Ok? Então, o ramo do logaritmo satisfaz essa equação diferencial aqui, certo? Do logaritmo, não, desculpe, da raiz enésima. Né? Bom. Então, a demonstração é bem fácil. Bom, demonstração. Então, o primeiro fato, quer dizer que esse aqui é um ramo da raiz enésima, você eleva a potência n aqui, é a mesma demonstração dali, né? Certo? O segundo, vamos provar então que então você tem que para aquele ramo ali, você tem que o F', né? Ela vai ser holomorfa, porque a exponencial é holomorfa, o logaritmo é holomorfo também, tá certo? Então, o F' vai ser exponencial G de Z sobre N, G' de Z sobre N, né? Tá certo? Pela regra da cadeia. Ok? Agora, nós já vimos que a derivada do logaritmo é 1 sobre Z, então... E esse aqui é o F de Z, então, isso aqui dá F sobre NZ, né? Então, ok? Então, para aquele ramo ali, vale isso. Por outro lado, se você tem dois ramos, dois ramos, digamos, F e H, dois ramos
na raiz enésima, em U, não, então você tem que F elevado a N igual a Z, H elevado a N igual a Z, então F sobre H elevado a N igual a 1, não é isso? Então isso aqui vai implicar que como a função é contínua, isso aqui, quer dizer, então isso aqui vai ser uma raiz da unidade, tá certo? Aqui eu tenho que usar, aqui vou botar aqui F1 e F2 para ficar compatível, não? Ok? Então aqui tem que usar que o U é conexo. Se o U é conexo, então isso aqui é uma constante, tem que ser uma raiz da unidade. Tá? Quer dizer, F1 sobre F2. Tá? Então, finalmente, a derivada de qualquer ramo vai satisfazer essa equação, porque o F satisfaz, né? Então, tá certo? O F satisfaz e o F1 e o F2, o F1 e o F diferem por uma constante, né? Bom, então, essa proposição é imediata. E então, se eu tenho... então, a observação seguinte é se eu tenho um ramo do logaritmo. Ramo do logaritmo em U. Então, eu posso associar, né, um ramo da potência lambda associada a G seria exatamente exponencial de lambda G de Z, né? Então, esse é, por definição, é o ramo da potência lambda no conjunto, no aberto U, supondo que no aberto U tem um ramo do logaritmo, né? Tá certo? Definido. Bom. Então, agora eu vou fazer uma observação. No caso dos ramos principais, naquele conjunto U0, né, que é aquele que eu defini antes, você tem, obviamente, 1 sobre Z. Tá? Isso aí sai da definição diretamente. Você tem 1 sobre Z elevado a lambda, Z elevado a menos lambda. Tá? Z elevado a lambda, Z elevado a mu, Z elevado a lambda, mais mu, é pela própria definição, tá certo? E usando as propriedades da exponencial. Tá certo? C. Derivada. Ela é holomorfa e a derivada é lambda, Z lambda, menos 1. Tá certo? D. Se F é um ramo da potência lambda em U0,
Então, ela difere desses z elevado à lambda por uma constante, tá certo? Tá? Que seria, essa constante seria uma certo? Dessa forma aí. Tá? Então, essa última observação, essas aqui são mais ou menos fáceis de provar, você usa diretamente a definição. Tá? Agora você pega um ramo da potência lambda, por definição, ramo da potência lambda é isso aqui, né? Tá certo? Então, ele está associado a um ramo do logaritmo, tá certo? Agora, se você pega um ramo do logaritmo e um zero, né? O logaritmo complexo, então nós já vimos que esse ramo, ele difere do ramo principal, né? Por que a exponencial, ela é periódica de período 2πi. Então, o ramo do logaritmo difere por uma constante dessa forma aí. Então, quando você multiplica, quando você pega a exponencial de lambda g de z, então isso aqui dá a exponencial de lambda log de z mais lambda 2kπi, multiplica por lambda aqui, né? Então, você vê que vai aparecer exatamente essa constante aqui, tá certo? Ok? Bom, agora vamos ver mais uma propriedade do z elevado a lambda, que é envolvimento em série de potências. Tá? Então, teorema diz o seguinte. Vamos considerar aqui no... Eu vou lembrar aqui que você está no o zero, né? O zero é isso aqui, tá? Então, quando você aplica a função translação z mais 1, tá certo? Não é mesmo? Peraí. Bom, eu vou querer a função 1 mais e igual a w, quando o w pertence ao zero, né? Então, quer dizer, ela está definida para z pertencente ao zero menos 1, certo? Ok? Então, o zero menos 1 é... O que é? O 0 menos 1. O 0, você retira o eixo real negativo. Quando você translada de 1, aparece o menos 1 aqui, né? Está certo? E aqui contém o disco unitário. Está certo? Então, chamando esse conjunto aqui de W, né? Então você tem essa função 1 mais e elevado a lambda, está bem definida nesse W, que contém o disco unitário. Agora, no disco unitário, isso aqui tem uma expansão em série de potências, que é a seguinte. Tá? Ok? Se modo de dizer é menor que 1, então você tem essa expansão
em série de potência. Uma observação é que quando lambda é um inteiro positivo, isso aqui se reduz ao binômio de Newton, tá certo? Ok? Isso aqui é exatamente o binômio de Newton, tá? Esse que aparece aqui é o coeficiente binomial, tá certo? Ok? Quer dizer, quando lambda igual a n, então esse lambda menos 1, lambda menos k mais 1 sobre k fatorial é a combinação de n k a k, se k for menor ou igual que n, e para k maior que n, isso dá zero, porque no numerador vai aparecer algum fator zero aqui, tá? Então, isso é uma generalização do binômio de Newton, certo? Ok? Bom, então a demonstração disso aí, seria a seguinte. Bom, eu quero provar aqui essa identidade aqui, né? Então, primeira coisa é que eu defino então essa função pela série. Tá? Defino a função pela série e observo que essa série aqui converge. Primeiro fato então é que a série converge o disco, né? O raio de convergência da série é exatamente 1, né? Tá, então, isso vocês podem verificar usando, por exemplo, o critério da razão aqui, ou qualquer coisa parecida, certo? Bom, então, o raio de convergência da série é 1 e... Então, vamos chamar de G de Z 1 mais Z elevado a lambda. Então, a ideia vai ser a seguinte, eu quero provar essa identidade, né? Que o G igual a F, tá certo? Então, eu vou calcular. Eu sei que a derivada da G, ela satisfaz uma equação diferencial desse tipo aqui, né? G' igual a G sobre NZ. No caso aqui, N 1 mais Z, né? Tá? Ok? N 1 mais Z. Então, o que eu vou provar essencialmente é que o F também satisfaz essa identidade. Quer dizer, então, agora, por outro lado, então vou provar que a ideia é provar que o F' também satisfaz a mesma identidade, né? E, desculpe, aqui é lambda. Não, na verdade, o lambda aparece em cima, não é isso? Lambda aparece em cima, certo? Então, a ideia é provar que os dois satisfazem a mesma equação diferencial, tá? Então a gente vai obter que F' sobre F igual a G' sobre G. Tá certo? Né? Então, isso aqui implica, se eu faço quociente de F sobre G, né? Usando derivada do quociente, da G'F' menos G' F sobre G ao quadrado. Então, G'F' é igual a G' F. Então, isso aqui dá identicamente nulo.
né? Então, como o conjunto disco unitário é conexo, isso aqui, eles diferem, quer dizer, o F vai ser uma constante vezes o G, certo? Agora, então, essa constante é 1, por quê? Porque quando Z é igual a 0, isso aqui vale 1, né? Vou lembrar que a definição do 1 mais Z é exponencial de lambda log 1 mais Z, né? Não é isso? Tá? Então, quando Z é igual a 0, o logaritmo principal de 1 é 0. Então, exponencial de 0 que é 1, então isso aqui vale 1, tá certo? E, por outro lado, também o f de 0 é igual a 1, tá certo? Então, tá? A gente obtém a identidade. Então, a ideia é provar que os dois satisfazem a mesma equação diferencial, tá certo? Ok? Então, bom, isso aí a gente faz derivando a série, né? Quer dizer, o G', F', desculpe, F' de Z, derivando a série, termo a termo, isso aqui dá 0, deriva aqui dentro, né? Então, aparece aqui no livro está feito isso, eu vou só dar uma ideia. Aí aqui fica K, ZK menos 1, o K simplifica ali com K fatorial, né? Então, aí, bom, no livro está feito da seguinte maneira, você multiplica aqui por 1 mais Z, tá certo? Você multiplica por 1 mais Z, desenvolve, vê que a série né? 1 mais Z é F', e vê que isso aqui dá lambda F, né? Certo? Ok? Lambda F somando as séries formalmente, tá certo? Ok? Como nós vimos aqui, não? Tá certo? Quer dizer, isso aqui dá a série do F' mais a série de Z vezes F'. Então, você soma as duas séries formalmente, daí vê que dá lambda F. Tá? Ok, então, isso está feito no livro aí. Tá? Então, com isso aí, a gente termina essa parte de potência generalizada. Bom, então, observação é que, por exemplo, a função z elevada a 1 sobre n, né? O que acontece com a função z elevada a 1 sobre n? Só para terminar aqui. Ela está definida nesse aberto aqui, né? Tá certo? No aberto o zero, que, digamos, aqui é a origem, vai de menos π a π. Quando você aplica um sobre n aqui, o que vai acontecer? Bom, isso aqui vai dar um setor aqui, tá certo? Que aqui você pega o π sobre n e menos π sobre n. Tá? Então você tem aqui π sobre n menos π sobre n. Então a imagem dessa aplicação dá esse setor, tá? Setor aberto aqui, tá? De comprimento 2π sobre n, de ângulo 2π sobre n, tá certo? E a aplicação, mais ainda, a aplicação é um diffeomorfismo, tá? Ok?
É um difeomorfismo. Quer dizer, ele tem uma inversa que é a potência n. Tá certo? A potência n aqui. Tá certo? É o inverso dela. Tá? Ok? Então, por exemplo, como é que eu quero provar que tem um difeomorfismo? Quando eu pego o log e aplico aqui, o que acontece com o log? Tá certo? O log de Z, né? Lembra? Log de Z mais I θ, né? E o θ está variando de menos π a π. Essa aplicação também tem o inverso, que é exponencial, tá certo? Exponencial. Tem o inverso aqui, tá certo? Ok? Então, a parte imaginária do domínio está variando de menos π a π. E a parte real, o Z, a única restrição é que o Z seja positivo, né? A parte real vai de menos infinito a infinito. Então, isso aqui vai dar um setor, quer dizer, uma faixa, né? Uma faixa limitada por essa reta aqui, y igual a π, y igual a menos π, tá certo? Então, você tem uma aplicação, um difeomorfismo, não, um difeomorfismo holomorfo, que vai dessa faixa aqui, desse setor de ângulo 2π aberto aqui, tá certo? Ok? E depois você tem esse outro aqui, que vai nesse setor de ângulo 2π sobre n, tá certo? Então, isso aqui me dá um difeomorfismo desse aqui para esse, tá certo? Então, esse tipo de coisa aí é usado frequentemente em... Né? A gente vai ver posteriormente o chamado teorema de uniformização de Riemann, lá no final do curso, né? Que dá condições para que essencialmente, que a gente vai provar que todo conjunto aberto, simplesmente conexo, de C, que não é o C todo, ele tem um difeomorfismo sobre o disco unitário. Tá certo? Então, é difeomorfo ao disco unitário. Ok? Então, um teorema importante chamado teorema de uniformização de Riemann. Então, esses conjuntos aqui, eles são do tipo que eu falei, são simplesmente conexos, tá certo? E abertos de C. Então, por exemplo, esse aqui, ele é difeomorfo ao disco unitário, tem um difeomorfismo, tá? Ok? E esse aqui também, tá? Mas aqui você tem fórmulas explícitas, tá? Para esse difeomorfismo, ok? Bom. Então, agora vamos ver alguma coisa rápida sobre funções trigonométricas. Funções trigonométricas. Então, complexas, né? Vou lembrar que nós vimos aqui para ter real, né? Tá certo? Vale essa identidade aqui, né? Tá certo? Agora, acontece que a função exponencial, né, você pode... Ela está definida para todo Z complexo. Então, você pode fazer isso aqui, tá certo? E, utilizando a série da exponencial, vou lembrar aqui que isso aqui dá uma série que corresponde a essa parte aqui, tá certo? Que é menos 1 elevado a 2n Z elevado a 2n
2n fatorial, não é isso? Eu vou elevado a n, né? Hã? Eu vou elevado a n, né? Z elevado a n? Não, menos 1 elevado a n. Menos 1 elevado a n, tem razão. Não sou sempre Tem razão, tem razão. Tem razão. Certo. Então, mais e soma. Tá? Ok? Então você tem. Aqui é 2n mais 1 também, né? Então você tem essa série aqui. Quer dizer, quando você escreve essa identidade aqui, desenvolvendo em série, você tem a parte real corresponde a fazer o z real aqui e a parte imaginária corresponde a fazer o z real também aqui, certo? Então, aí a definição. Então você estende o seno e o cosseno utilizando a série de potências, certo? Então você obtém uma função seno de C em C, duas funções, né? Seno e cosseno de C em C que são definidos pelas séries, tá? E utilizando as propriedades então valem, quer dizer, você tem as propriedades usuais do seno e cosseno, que é a derivada do cosseno é menos o seno, né? E a derivada do seno é o cosseno, né? Tá certo? Tá? Ok? É isso aí você obtém derivando diretamente, como nós, termo a termo, né? Tá certo? Ok? Depois você tem o seno e o cosseno são periódicos de período 2π, tá? Então isso aí decorre do fato que a exponencial é periódica de período 2π, né? Tá certo? Depois você tem que o seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Tá? Então, essa relação aqui você pode obter derivando seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado. Quando você deriva seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, né? Utilizando a regra ali, você tem 2 seno cosseno menos 2 cosseno seno, né? 0. Então, a função é constante, tá certo? Aí você vê que tem um valor, quando z é igual a 0, né? Z é igual a 0, dá 1, aí pronto. Então, logo, você tem a identidade. E, finalmente, você tem, bom, quer dizer, finalmente não, você tem a regra da soma, cosseno A certo? Tá? Cosseno da soma e seno da soma. Isso você obtém utilizando também a regra da exponencial, né? Que a exponencial da soma é o produto das exponenciais. E, finalmente, você tem
essa a imagem inversa do zero, né? Só para constar, né? Bom, isso aí, todas essas propriedades parecidas com propriedades do seno e o cosseno reais, né? Tá certo? Ok. E aí você, a partir daí você define as outras funções trigonométricas, a tangente, né? Tangente de Z, que é seno Z sobre cosseno Z. Então, evidentemente, ela está definida no complementar desse conjunto aqui, tá certo? Certo? E depois você tem o cosseno, o cotangente, né, que é o inverso da tangente, que está definido no complementar do conjunto onde o seno é zero. Certo? Ok? Agora, acontece que o seno e o cosseno, eles são periódicos de período 2π. Tá certo? Mas a tangente é periódica de período π. Tá certo? Exercício. Bom, depois você tem a secante de Z, que é 1 sobre cosseno Z, e a cossecante, que é 1 sobre seno, né? Tá certo? Aí daqui você obtém as regras de derivação da tangente, né? Utilizando. Aí, bom, isso está tudo feito aí no livro. Não vou insistir muito nisso aí, tá? Bom, então, com isso aí a gente só dá um... São funções que a gente vai utilizar aí para frente, tá? Então, estou falando, tá? Então, eu vou definir agora funções analíticas complexas. Funções analíticas complexas. Então, vamos dar uma função definida no aberto de C. Então, eu digo que ela é analítica. Analítica, em U, né, evidentemente. Se para todo Z0 em U, existe uma série de potências não? Então, esses coeficientes aqui dependem do ponto Z0. Existe uma série de potências com raio de convergência positivo e tal que, digamos, raio de convergência ρ Z0 positivo e tal que a F restrita ao disco de centro ρ de Z0, de centro Z0 e raio ρ de Z0 coincide com a série. Mas aí a série, evidentemente, deslocada de Z0, certo? Então, essa é a definição. Então, ou seja, a função analítica é uma função que
para todo ponto do domínio, ela, numa certa vizinhança desse ponto, ela pode ser representada por uma série de potências, certo? Então, em particular, nós temos o seguinte. Então, observação. As funções analíticas são holomorfas, né? Analíticas são holomorfas. Nós já vimos que as funções representadas por séries de potências são holomorfas, né? Então, em particular, as funções analíticas são holomorfas também. Tá certo? E as derivadas... E a derivada também é analítica. Tá certo? Tá certo? Porque a função é representada, dado um ponto, né, ela é representada num certo disco, em torno desse ponto, por uma série de potências deslocada de Z0, mas sem problema, não tem problema. Então, essa função é holomorfa e a derivada dela se obtém derivando termo a termo a série. E a série derivada tem o mesmo raio de convergência, tá certo? Então, a gente conclui que a função derivada também é representada por uma série de potências. Então, quer dizer, ou seja, isso aqui vai implicar que as funções analíticas, né, função analítica, é de classe C infinito, tá certo? Ok? Funções analíticas são de classe C infinito e todas as derivadas são analíticas. Todas as derivadas são também funções analíticas. Então, quer dizer, na verdade, o que nós vamos ver daqui a algumas aulas é que as funções holomorfas, que são deriváveis num aberto de C, né? Ok? Então, elas são analíticas também, tá certo? Que é uma equivalência, tá? Ok? Então, primeiro fato é que, também isso é a primeira observação, é que a segunda observação é que a série que representa a função, série que representa a função é única, né? Numa certa função na vizinhança de um ponto do domínio, né? É única. Quer dizer, isso nós já vimos, né, que a série é determinada pelas derivadas, né, os coeficientes da série são determinados pelas derivadas, quer dizer, né, o AN de Z0 aqui é 1 sobre N fatorial, derivada. Ok? Enésima derivada de f em Z0. Essa série é única. Vamos ver um exemplo. O primeiro exemplo seria função 1 sobre Z. Não? C estrela em C, essa função é analítica. Né? Então, aqui, você fixa um Z0 em C estrela. Né? Então, você escreve dessa maneira aqui. Põe assim. Tá? Ok? Bom, agora aqui você tem, chamando isso aqui de W, isso aqui admite um desenvolvimento
em série, a série geométrica, né? Certo? Ok? Então, isso aqui admite esse desenvolvimento de série em série desse tipo aqui, tá certo? Ok? Então, isso aqui, esse desenvolvimento, ele é verdadeiro se o Z menos E0 sobre Z0 é menor que 1, ou seja, Z menos E0 menor que módulo Z0. Então, ok? Então, o desenvolvimento em série, ele vai ser possível. Você tem o zero aqui, o Z0, né? Qualquer, Z0 aqui. Pega o disco de centro Z0 e raio módulo de Z0. Né? Ok? Então, esse desenvolvimento em série, ele vai ser possível nesse disco aqui, certo? Ele vai ser convergente nesse disco aí. Tá certo? Outro exemplo, o ramo do logaritmo. Quer dizer, esses exemplos que eu estou colocando aqui é porque eles admitem séries explícitas, tá certo? É porque o logaritmo, na verdade, a derivada do logaritmo é 1 sobre z. Então, se 1 sobre z admite série, uma série de potência em torno do Z0, que é essa aqui, o logaritmo também, tá certo? Vai ser uma série cuja derivada é isso aqui. Tá certo? Que aí você pega 1 sobre n aqui, né? Tá? Bota 1 sobre n mais 1, aqui n mais 1, 1 sobre n mais 1, tá certo? Então você tem uma série que vai representar o logaritmo numa vizinhança do ponto Z0, certo? Ok, então o logaritmo também admite qualquer ramo do logaritmo, porque você faz para o ramo principal ou para né? Vale para o ramo qualquer, tá certo? Porque ele difere do principal para uma constante, tá certo? Bom, então, um outro exemplo seria dado pelo seguinte teorema, que uma função definida por uma série de potências por uma série de potências é analítica no seu disco de convergência. Observação que, na definição de função analítica, estou dizendo que todo ponto ela admite uma série de potências, né? Ok? Agora, se eu defino uma função por uma série de potências, tá? Então, vamos supor que, só para fixar as ideias, o centro da série de potências, vou supor que é o zero, né? Tá? Vou supor que é o zero, o centro da série de potências. Bom, nada me diz que isso aqui, se você pega um ponto diferente de zero, que você pode representar essa série por uma outra série de potências em torno de um outro ponto, tá certo? Ok? Então, se
Então, além disso, se, supondo isso aqui, e o raio de convergência, vou chamar ρ, né? Positivo. Então, é a série que representa S em vizinhança de Z0, qualquer Z0 pertencente ao disco centro zero e raio ρ, tem raio de convergência no mínimo ρ menos Z0. Tá certo? E o seu coeficiente de ordem N é exatamente esse aí, tá? Que é o natural que seja esse aí, né? Tá certo? Ok? E, por exemplo, se o ρ é infinito, quer dizer, se a série converge, série inteira, né? Então, todas as séries que representam vão ter raio infinito também. Tá certo? Ok? Bom, vamos dar uma ideia da prova. A ideia da demonstração. Então, você escreve, fazendo parecido com aquele exemplo lá, você escreve tá certo? Bom, agora aqui você desenvolve isso aqui pelo binômio de Newton, tá? Então, isso aqui tem um desenvolvimento binômio de Newton, somatório NKK, Z0 elevado a N menos K, Z menos Z0 elevado a K, tá certo? Ok? Então, você vê o seguinte, que quando você faz isso, você obtém uma série dupla aqui, tá certo? Então, você obtém uma série, que eu vou denotar assim, BNK, que é esse coeficiente aqui, vezes o AN, tá certo? AN, N, KK, Z0, N menos K, Z menos Z0 elevado a K. Isso aqui é verdadeiro, o K está variando de 0 a N, não é isso? Então, se K... Então, eu defino uma família indexada em N vezes N, que é definida uma família BNK indexada nesse conjunto aí, tá certo? N união 0 ao quadrado, por aquela, de tal forma que o BNK é dada por essa fórmula aí, se K menor ou igual que N, e 0 se K maior que N.
tá? Defino essa família. Então, eu tenho uma série dupla aí, tá certo? A soma de n igual a zero até infinito, soma k igual a zero até infinito, bnk. Tá? Tem uma série dupla. E eu tenho que ver se essa família aqui é somável, tá certo? Se a família é somável, eu posso trocar aqui, tá certo? Então, aí, justamente, a prova que está aí no livro, prova que a família é somável, não é difícil fazer isso, tá? Ok? Supondo, então, se z menos E0 é menor que ρ menos E0, tá? Se o Z está nesse disco de centro Z0 e raio ρ menos E0, módulo de Z0, então, a família é somável. Quer dizer, não? Família é somável, quer dizer, a soma, os módulos, né? Quando você pega a série dos módulos aqui, é somável, tá? Então, aí pelo que nós já vimos, você pode inverter. Aí quando você inverte, né? Então isso aqui fica igual. Tá? Quando você inverte, aí você vê que vai aparecer aqui o quê? Então, o BN, essa soma de BNK o que é isso aqui? Quer dizer, o K, ele é zero se for maior que N, né? Tá certo? Se for maior que N. Aqui, o K está fixo aqui, né? Então, o K fixo, certo? Então, essa soma aqui, ela começa no... ela começa no N igual a K, né? Certo? Começa no N igual a K. Tá certo? E quando você soma isso aqui, você vê que para cá fixado, essa potência aqui é fixada. Então você vai somar essa parte aqui. Tá certo? Então, você vai somar a N, NKK, Z0 elevado a K, né? E aqui fica Z menos Z0 elevado a N, certo? Agora, isso aqui, quando você... Isso aqui dá exatamente... Você vê que é 1 sobre K fatorial SK Z0. Tá? Ok? Tá? Ou seja, quando você deriva a série S de Z K vezes, tá certo? E substitui Z igual a Z0, você obtém exatamente essa série aqui. Tá certo? Ok? Quer dizer, ok, 1 sobre K fatorial, SK de Z0, você obtém isso aqui. Tá? Então, isso aí está feito no livro. E vocês podem olhar aí no livro. Então, aqui vai aparecer 1 sobre K fatorial, SK Z0, Z menos Z0 elevado a N. E aí, você obtém essa série aqui, tá certo? Então, essa série vai representar a função S de Z, pelo menos nesse disco aí, tá certo? Pelo menos nesse disco. Pode acontecer de representar num disco maior, eventualmente, tá certo? Bom.
Agora, tem um teorema sobre os valores de uma função analítica. Eu vou enunciar ali rapidamente. Então, o teorema diz o seguinte: suponha que eu tenho f de 1 e c analítica complexa, tá certo? E U um aberto conexo. Então, para todo A em C, o conjunto F menos 1 de A ou ele é discreto em U, ou é discreto em U, ou F igual a A, identicamente igual a A. Quer dizer, se a F não for constante, por exemplo, então esse conjunto é discreto. Pode ser vazio, eventualmente. Poderia ser vazio. Esse A podia não estar no contradomínio da função, tá certo? Ok? Podia não estar no contradomínio, não. Podia não ser imagem da função, tá? Mas se ele for imagem e a função não for constante, então esse conjunto necessariamente é discreto em U, tá certo? Ele pode ter ponto de acumulação no bordo de U, tá certo? No bordo de U ele poderia ter ponto de acumulação. Por exemplo, você pega a função f de z exponencial de 1 sobre z, que está definida em C estrela, né? Tá? Está definida em C estrela. Complemento do zero. Tá? E acontece que a função exponencial ela é periódica de período 2kπ. Então, se 1 sobre z é 2kπ, quer dizer, z 1 sobre 2kπ, então o f, então zk, né? Zk. F de zk é igual a 1. Não é isso? Ok? Agora, acontece que quando o k tende a infinito, tá? Esse ponto aqui tende para zero, né? Quando o k tende a infinito, tá certo? Então, os valores f, quer dizer, ou seja, o f menos 1 de 1 é uma sequência que tende para zero, tá certo? Mas o zero não está no domínio da função, tá certo? O zero não está no domínio da função. Ok? Mas se você olhar no domínio, os pontos são discretos, tá certo? Ok? O conjunto é discreto. Então, ou seja, em outras palavras, o valor da função é isolado, né? Se ela assume o valor A num certo ponto, tem uma vizinhança desse ponto, ou ele só assume o valor A naquele ponto, tá certo? Ok? Isso é um fato importante. Então, vamos dar uma ideia da demonstração. Nós vimos anteriormente que uma série de potências, né? Então, uma demonstração baseada no seguinte: se você tem uma função f de z, que é definida por uma série de potências, né? Ok? Então, quer dizer, se você assume que a função, por exemplo, se anula numa sequência, né, zk, onde essa sequência zk tende a z0,
né? Isso aqui implica, lembra que isso aqui implica que a função é identicamente nula. Isso nós provamos numa aula anterior aí, tá? Ok, então, isso implica justamente o que eu falei, quer dizer, se a função não é constante, tá certo? Tem uma vizinhança do Z0, onde a função só assume o valor zero, possivelmente no Z0, tá certo? Ok? Se ela assume o valor Z0, se o f de Z0 igual a zero, então existe uma vizinhança V de Z0, tal que f de Z igual a zero com Z pertencente a V implica Z igual a Z0. Não é isso? Nós provamos. Tá? Bom. Então isso vai implicar o seguinte, se você tem... Você olha para o f menos 1 de zero, o zero aqui podia ser qualquer valor, né? Peguei o zero só para simplificar. Podia ser um A qualquer. Então, você pega o f menos 1 de zero, ok? Suponha que ele tem um monte de acumulação no domínio. Então, se ele tem um ponto de acumulação no domínio, ele é constante numa vizinhança desse ponto de acumulação, tá certo? Então, você olha para o conjunto f menos 1 de zero. Esse conjunto, primeiro, ele é fechado em U, né? Fechado em U, tá certo? Relativamente a U. Tá? Porque o zero, né? Então, eu digo que se f menos 1 de zero tem ponto de acumulação em U, então f menos 1 de zero é aberto em U. Contém um aberto na vizinhança desse ponto de acumulação, não é isso? Então, eu vou olhar para o interior, na verdade eu vou olhar para o interior de f menos 1 de zero. Tá? Interior de f menos 1 de zero. Tá? Então, por definição, esse conjunto é aberto agora. Tá? É aberto. Tá? Esse conjunto é aberto, ok? Contido em U. Tá? Se ele não for o U todo, né? Se o interior de f menos 1 de zero está contido, mas diferente de U, não é isso? E é diferente de vazio, para simplificar. Então tem um ponto da fronteira que está em U, tá certo? Porque o U é conexo, tá certo? Então, a fronteira do interior de f menos 1 de zero necessariamente intercepta o U, tá certo? Ok? Não? Ou seja, se você tem um aberto não vazio que intercepta um conjunto conexo, tá certo? Então esse aberto tem que ter um ponto na fronteira, a não ser que ele seja o U todo, né? Certo? Ok? Agora você pega esse ponto na fronteira, né? Você pega o Z0 aqui, tá? Então esse Z0, tá? A função é representada por uma série de potências, uma vizinhança do Z0. E, por outro lado, como ele está na fronteira, tem pontos aqui do interior de f menos 1 de zero que tendem para ele. Tá certo? Então, o conjunto, esse aqui, então, aplica aquele argumento, né? O Z0 tem uma sequência que converge para o Z0, onde o valor é zero da função, então a f... Logo, esse Z0 não pode estar na fronteira, ele tem que estar no interior, tá certo? Logo, conclusão é que o interior de f menos 1 de zero tem que ser o U todo, tá certo? Ok, então com isso, a gente prova que... Bom, então eu vou parar por aqui, tá certo? E na próxima aula, então, a gente já entra
vamos entrar na parte de integração no plano complexo. E aí, depois vamos ver